Graça e paz, gente querida, graça e paz, minha irmã preciosa, meu irmão amado, tudo bem com vocês? Mais uma vez, é uma alegria muito grande poder estar aqui, através desta live, chegando até você. Você cuja vida vale mais que o mundo inteiro. Chegando até você com a palavra do Evangelho da Graça de Deus, essa palavra que vai despertar o teu espírito, renovar a tua mente, vai lhe trazer conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, vai lhe deixar claro o que é a nova aliança. Quando Jesus Cristo disse que este sangue é o sangue do Novo Testamento, vai lhe deixar claro que tudo aquilo que é antes da cruz acabou, não tem mais utilidade. E o Evangelho vem e se inicia depois da cruz. Isso é uma coisa maravilhosa em saber, porque isso divide totalmente o entendimento. E quando nós compreendemos isso, nós passamos a olhar para aquilo que aconteceu depois da cruz. Passamos a olhar o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Passamos a olhar o sangue da nova e eterna aliança. E aí descobrimos, através das cartas de Paulo, tudo aquilo que Deus já fez por nós através de Jesus. E é isso que nos torna vivos. É isso que nos mostra como é bom conhecer o Evangelho. É isso que nós experimentamos, como é bom conhecer a verdade. A nossa consciência foi limpa de todo peso, acusação. O coração se encheu de alegria. E agora nós temos uma grande satisfação em falar que somos crentes em Jesus Cristo. E isso que o Evangelho faz por cada um de nós. Então, cada vez que eu chego aqui para fazermos essa live, eu imagino você aí do outro lado, nos recebendo na tua casa, onde quer que você esteja, naquela expectativa de ouvir a palavra de Deus. E conforme você vai ouvindo, lá dentro de você, esse é o grande segredo, lá dentro de você, no teu espírito, você vai acordando do sono, o véu se rasga, e você passa a ter uma nova compreensão, uma sabedoria que vem do alto, um conhecimento que vem por revelação. Você passa a ter estas coisas dentro de você, e isso te levará a uma vida de fé mais profunda, fundamentada, uma vida de fé segura. Você nunca mais vai ser escravo desse sistema religioso evangélico que está aí. Você nunca mais vai ser explorado, enganado por nenhuma instituição evangélica organizada que manipula a cabeça das pessoas e tem essas pessoas como massa de manobra. Não. Quando você entende o Evangelho da Graça de Deus, você se torna uma pessoa totalmente livre. E é para isso que estamos aqui, para sermos um colaborador. Nada mais que isso. No nosso coração não existe arrogância, não existe altivez. Nós não achamos que somos alguma coisa especial, porque não somos. Especial é você. E com esse sentimento nós nos tornamos cooperador da tua fé e passamos a fazer parte do teu crescimento espiritual. Então vamos ao leitinho de hoje, vamos. Quero abrir aqui a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 1. E nós vamos ler versículos que nós lemos aqui constantemente, versículos 16 e 17, que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho,
Nós poderíamos perguntar, mas Paulo, por que você não se envergonha do Evangelho? Aí Paulo responde, porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, logo na leitura eu preciso deixar bem claro isso. Evangelho é o poder de Deus. Evangelho não é uma coisa fraca. Evangelho não é uma coisa sem sentido. Não, o Evangelho é o poder de Deus. E quando começa o Evangelho? Você já sabe bem. Pode até me dar uma aula a respeito disso. O Evangelho começa na cruz, quando Cristo diz, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e dali para frente, quando o apóstolo Paulo tem um chamado na graça de Deus, você já sabe a história toda, é dali para frente que começa o Evangelho. Então Paulo fala, não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é o Evangelho? É o poder de Deus. A velha aliança era o poder de Deus? Não. O que é o poder de Deus? É o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. E depois no versículo 17 ele diz, visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei ou no Evangelho? Não, na lei não. Se revela no Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Agora ele fala uma coisa interessantíssima que nós vamos trabalhar hoje. Ele fala assim, de fé em fé. E ele cita lá a Escritura, como está escrito, o justo vai viver como? O justo viverá pela sua própria fé. Então nós vamos nos deter nisso aqui. O justo viverá pela sua própria fé. Então, na live passada, com o título de Inocentes, eu expliquei o que é o justo, o que é ser justificado. Eu vou ler aqui algumas coisinhas só para recapitularmos, para entrarmos naquilo que temos que falar hoje. O que é uma pessoa justificada? É uma pessoa tida por Deus como inocente, sem culpa, não está mais debaixo de condenação. Ela foi feita filho de Deus, está reconciliada com Deus, está em paz com Deus, comprada pelo sangue da cruz. E eu expliquei que ninguém consegue ser justificado por esforço próprio, por nenhuma obra que ele tem praticado, nem por nenhuma obra da lei, porque o homem é incapaz de justificar-se a si mesmo diante de Deus, porque ele é contaminado pela carne, ele não produz uma obra pura, verdadeira. A melhor obra que o homem pode produzir, quando chega diante de Deus, a fonte veio de um homem na carne, defeituoso. Chega tudo defeituoso diante de Deus. Então, ninguém por obras próprias, ninguém por obras da lei consegue ser justificado diante de Deus. Quem me justifica é Jesus Cristo. Eu sou justificado, me tornei inocente por aquilo que Ele fez na cruz. Eu não fiz nada, não tinha capacidade para fazer nada, mas Ele fez na cruz por mim e me justificou, e me atribuiu a justiça da cruz. Ele me vestiu com a justiça da cruz. Por isso que agora, diante de Deus, eu sou uma pessoa justificada. Eu fui feita por Deus um justo. E Paulo terminou aqui o versículo 17 dizendo, como é que esse justo vai viver? Esse que foi justificado pela fé na obra da cruz, este que foi inocentado, está sem culpa, não está mais debaixo de condenação, está reconciliado com Deus, em paz com Deus, aceito por Deus, filho de Deus. Como é que ele vai viver? Como vai ser a vida dele? Então Paulo diz que ele vai viver
por aquilo que ele acredita, pela sua própria fé. Então entenda isso, se você é uma pessoa justificada, e a sua vida vai ser aquilo que você acredita. Você não vai depender da fé de ninguém. Hoje em dia nós vemos um falso evangelho escravizando as pessoas, levando as pessoas a depender da fé do apóstolo, a depender da fé do missionário, depender da fé de outras pessoas, como se elas fossem fazer alguma coisa por elas. Então nós vemos hoje um conceito de fé escravizador, que a pessoa vai à igreja e aquele que está lá, aquele que é o bispo, aquele que é o apóstolo, missionário, todo mundo quer depender da fé deles, ficar debaixo de cobertura deles. Saiba que a nossa verdadeira cobertura não vem de homem algum. A nossa verdadeira cobertura não vem de apóstolo atual nenhum. Nossa verdadeira cobertura vem do verdadeiro apóstolo, do autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Por isso que, se você é uma pessoa justificada, você não pode depender de ninguém para nada. Nem eu que sou pastor aqui, você tem que depender da minha fé. É errado isso, porque você vai viver por aquilo que você acredita. Olha a importância de você conhecer a palavra de Deus. A vida do justo vai ser aquilo que ele acredita. Ele não vai depender, vou repetir de novo, depender de fé de apóstolo, depender de fé de profeta, de bispo. Essas pessoas na mídia, você não pode depender de ninguém disso, porque a Bíblia diz que o justo vai viver por aquilo que ele acredita. Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus, para você viver pela tua própria fé. Então não se engane, você é chamado a viver por aquilo que você acredita, não pela fé dos outros. Não viver em carona pela fé dos outros. Quantas vezes eu vi gente até na televisão dizendo: olha, vem aqui na reunião, você não precisa ter fé não, que eu vou ter fé por você. Eu ouvi isso. É bonito, é impactante, para aquele monte de pessoas fraquinhas que dependem dos outros, vai achar uma coisa maravilhosa. Mas isso é uma frase mentirosa, enganosa, porque cada um de nós vai viver por aquilo que acredita, pela sua própria fé. E de novo eu repito, olha a importância de você conhecer a palavra de Deus, porque a fé, ela anda aliada ao que está escrito. Eu não posso ter uma grande fé e um conhecimento do evangelho assim. Isso está fora de sintonia. A minha fé é medida pelo meu conhecimento do evangelho. A sua fé, ela é medida pelo conhecimento que você tem do evangelho. A fé não vai além do conhecimento. Por isso que a maior parte dessa fé que é pregada na mídia é uma fé mentirosa, é uma fé enganosa. É uma fé que não é bíblica, é uma fé humana, religiosa, que torna as pessoas escravizadas pela liderança. A maior parte disso que você vê na televisão é assim. Então, como é que eu vou viver? Você foi justificado? Então, olha aqui para mim, preste atenção. A sua vida vai ser aquilo que você acredita. E aquilo que você acredita depende das informações que foram postas na tua cabeça. Depende das informações que puseram dentro do teu coração. É assim que vai ser a sua vida. Por isso é necessário conhecer profundamente esse evangelho da graça de Deus. Então vou ler de novo. Como vai viver o justo? Paulo responde: o justo vai viver pela sua própria fé. Agora, eu quero compartilhar com vocês uma coisa, aquilo que não é fé. Porque tem muita gente que confunde emoções, sentimentos,
achando que isso é fé. E fé não tem nada a ver com emoções, com lágrimas, com sentimentos. Fé não tem nada a ver com quanta música eu canto, com quanto eu me emociono, não é? Com muito louvor. Fé não tem nada a ver com essas coisas. Então você tem que entender isso. As pessoas andam em busca de emoções. As pessoas andam em busca de sensações. As pessoas andam em busca de sentir coisas como se Deus falasse por emoções, como se Deus falasse por sensações físicas. É por isso que você vê tanto assunto sobre isso. Eu senti um calor, passou um arrepio no meu corpo, senti um fogo, desceu um fogo, senti uma virtude. Na realidade, tudo isso é uma grande mentira, uma grande enganação. Não passa de estado emocional, não passa de estado sentimental da carne das pessoas, e elas confundem isso com fé. Elas estão atrás de tocar em coisas, de sentir coisas, de ver coisas. É daí que vem essa falsa fé, dizendo que a fé precisa de um ponto de contato. Você tem que ter um ponto de contato. Aí eles ungem chavinha da casa própria, eles ungem aliancinha, eles ungem cajadinho, varinha de Moisés, eles ungem um monte de coisa, dizendo que você vai exercitar fé, pegando naquela coisinha ungida como um ponto de contato, e aí vai despertar a tua fé. Mentira! A fé não precisa de ponto de contato, a fé não precisa de nenhuma emoção, a fé não precisa de nada visível que eu possa tocar para começar a crer. O que a fé precisa para ser verdadeira é conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então, recapitulando, a fé não é emoção, a fé não é sentir alegria, a fé não é ter um arrepio no corpo, a fé não é ficar tocando em coisinhas ungidas, como se Deus estivesse nesses objetos mentirosos ungidos. Isso aí não passa de uma feitiçaria dentro da igreja. Fé não tem nada a ver com isso. Será que você entende isso, meu irmão, minha irmã? Será que você aceita essa palavra que eu estou te falando? Vamos discorrer um pouquinho na palavra de Deus? Vamos lá para João, né? João, capítulo de número 20. E vamos ler ali uns 10 versículos. É necessário que eu leia esses versículos, parte por parte. João capítulo 20, versículo 19 diz assim: Ao cair da tarde, naquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Olha que cenário interessante. Caiu a tarde, começou a entardecer. Eles estão presos, trancados, portas trancadas dentro de uma casa. E Jesus aparece no meio deles. Jesus já havia ressuscitado. Olha o estado que Jesus estava. As portas trancadas, janelas trancadas. Não tinha como alguém com corpo físico entrar dentro da casa onde eles estavam. Por quê? Porque estava tudo trancado. Agora Jesus, ele vem de uma outra dimensão e se materializa ali fisicamente no meio, no ambiente onde eles estavam. Olha a condição do corpo de Jesus, totalmente diferente daquilo quando o mataram e o sepultaram. Um corpo transformado que se materializava
aparecia na dimensão material e desaparecia, entrava numa dimensão espiritual, atravessava paredes, telhados e janelas sem problema algum. E isso depois da ressurreição. Você entende isso? Deixa eu dar uma palavrinha sobre isso. Aquele mesmo corpo que foi sepultado, Jesus ressuscitou naquele mesmo corpo de carne e ossos. Mas quando ele ressuscita naquele corpo de carne e ossos, existe uma grande transformação. Aquele corpo de carne e ossos que foi pregado na cruz e posto no túmulo, na ressurreição já não era a mesma coisa. Já tinha entrado numa nova dimensão, tinha entrado numa nova profundidade, numa vida totalmente diferente. Então, por isso que eles estão com as portas trancadas, e Jesus se materializou onde eles estavam, lá, e gozado que esse corpo ressuscitado ainda trazia marcas. Jesus falou: olha aqui as minhas mãos, vê também o meu lado aqui, ó. Esse corpo ressuscitado trazia as marcas das feridas que ele tinha sofrido na cruz. E ele aparece lá e diz isso para os discípulos. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Mas um dos discípulos não estava lá, que era Tomé. Então, depois desse evento, os discípulos se achegaram a Tomé e disseram: ora, Tomé é um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus Cristo veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu, olha, veja bem, um pequeno parênteses aqui. Quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2 realizar milagres, Tomé foi junto. Tomé também realizou milagres no nome do Senhor. Tomé estava junto quando Jesus fez todos aqueles milagres. Ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, andou sobre o mar, multiplicou pães, deu ordem para as tempestades e controlou a tempestade com a palavra dele. Tomé viu tudo isso e compartilhou de tudo isso. Mas ainda Tomé não acreditava, ele era incrédulo, ele não cria. Olha só, quando os discípulos se chegam a ele e diz: nós vimos o Senhor, qual foi a resposta dele? Se eu não vir as suas mãos, não ver as mãos dele, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Versículo 26, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé estava junto com eles. Estando as portas trancadas, repare bem que o texto diz que as portas estavam trancadas, não tinham como ninguém entrar e nem sair se não destrancasse as portas. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a tua mão e põe aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Olha que coisa interessante. Tomé era um discípulo que viu tudo isso, como eu falei há pouco, mas ele não acreditava. E quando os discípulos deram a palavra para ele, que viram o Senhor, ele disse que só acreditaria se tocasse, se visse com seus próprios olhos. Por que Tomé falou isso? Porque Tomé era um incrédulo. Entende? Para ele crer em alguma coisa, ele precisa tocar, ver, sentir. Esse é o grande problema de quem quer viver pela fé. Quer ver coisas, quer tocar em coisas, quer sentir coisas, quer sentir alegria, sentir sensações, né? Por isso que existe essa gama de louvores para mexer com as emoções das pessoas. E se canta, tem lugar que você vai, é 1 hora só de música, e canta um montão de coisa para mexer com o mundo emocional,
né? Aquele que está triste, vem aquelas músicas que falam de tristeza, aí ele chora, ele pensa que é Deus, mas não passa de um estado enganoso emocional. Então nós vemos no meio da igreja hoje um monte de teatro sendo feito para as pessoas serem levadas a sentir coisas, a tocarem em coisas, a verem coisas, a apalparem coisas, sendo que a fé não tem nada a ver com aquilo que eu apalpo, que eu toco, que eu vejo, que eu sinto. Fé não é nenhum sentimento bom. Isso que engana as pessoas. Aí Jesus disse: põe aqui o teu dedo, vê as tuas mãos, chega também a tua mão ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então quem é o incrédulo? O incrédulo é o que quer ver essas coisas, fica atrás de emoções, de sensações, quer sentir, quer chorar, quer ver, quer isso, quer aquilo. Por isso que eles caem e acreditam nessas coisas mortas, oradas e ungidas que o falso evangelho distribui o tempo todo nesses cultos. São pessoas que não entenderam nada da fé, não têm conhecimento a respeito da fé. Vamos a outro texto, Hebreus capítulo de número 11. Lembrando que nós estamos dizendo isso. Como é que o justo vai viver? O justo não vai viver pela fé do bispo, do apóstolo, do pastor, da missionária, do missionário. Não. Ele vai viver pela sua própria fé. E fé não é emoção, não é sentimento, não é sensação, não é tocar em coisas. Isso não tem nada a ver com a verdadeira fé. Então Hebreus capítulo de número 11, vamos trabalhar ali, Hebreus capítulo de número 11, vamos ver o que o apóstolo fala a respeito da fé. Então preste muita atenção, Hebreus capítulo 11, versículo 1, olha o que ele diz a respeito da fé. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam. Não é certeza do meu mundo emocional, das minhas alegrias, das minhas sensações. Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que eu não vejo. Então repare bem que essa descrição sobre a fé não tem nada a ver com sensação, com visões, né? Com tocar em alguma coisa, com sentir alegria. Eu senti que Deus falou comigo, eu senti. Quanto engano existe nesse mundo emocional, nessa alma caída do homem, dominada pelas sensações da carne, nesse negócio de sentir. Fé não é sentir nada. Fé é uma profunda convicção. Repare bem que convicção não é um sentimento da alma. Convicção é um conhecimento que brotou lá no meu espírito, é uma coisa profunda. E que esse conhecimento me gerou uma convicção grande dentro daquilo que ele me informou. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam. E convicção de quê? Convicção de coisas que eu não vejo, de fatos que eu não vejo. É uma convicção que a palavra de Deus trouxe um conhecimento para dentro de mim. E esse conhecimento gerou lá no meu espírito uma convicção. Uma pessoa pode estar se sentindo mal, sentindo dores na carne. Uma pessoa pode estar se sentindo triste devido aos acontecimentos externos. Mas ao mesmo tempo, lá no espírito, ela ter uma profunda convicção da verdade. É essa convicção que faz com que ela resista a tudo. É essa convicção trazida pelo conhecimento é que faz com que ela se torne capaz de enfrentar qualquer adversidade da vida. É essa convicção dentro dela, trazida pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, é que torna ela apta para enfrentar o mundo e todo o engano que existe no mundo. É essa convicção que brotou no espírito
Espírito, através de uma informação do Evangelho, é que faz com que essa pessoa permaneça firme, agarrada na verdade, passando do lado de fora nas suas maiores tribulações. Agora, quem não tem convicção, qualquer probleminha está com medo. Quem não tem convicção e só vive por suas emoções nesta fé falsa, qualquer dificuldade chora. Qualquer dificuldade está assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim. É uma pessoa chorosa que não crê em nada. A pessoa que não tem convicção da verdade, qualquer adversidade ela está triste, está em depressão, está angustiada, não consegue suportar a adversidade. Mas quem tem convicção consegue suportar tudo, suportar dores, suportar fraqueza, suportar escassez, suportar as informações mentirosas que chegam a nós todos os dias e prevalecer. Por isso que a fé é convicção de coisas que eu não vejo, convicção de coisas que não passaram pelas minhas emoções, convicção de coisas que não tem nada a ver com sensações da alma. A fé é uma profunda convicção trazida pelo conhecimento da verdade. Você está entendendo isso? Você tem convicção do Evangelho? Tem convicção que é salvo? Tem convicção que já é liberto do império das trevas, transportado e posto no reino do Filho do amor de Deus? Tem convicção que o diabo foi aniquilado e destruído, conforme diz Hebreus 2,14? Tem convicção? Está vivo isso dentro de você ou não? Então vamos para outro texto, Romanos capítulo 10. Nós vamos encontrar outra coisa preciosíssima. E quando eu perguntei se você tem convicção, não é aqui para te questionar, para te inferiorizar, ou para mostrar alguma fraqueza que você possa ter. Não, é para despertar isso dentro de você, porque as pregações que eu faço aqui não tem intuito de te acusar, de te condenar, te pôr para baixo. Pelo contrário, é para te levantar, para que você se desperte, seja maduro. Então Romanos capítulo 10, esse capítulo 10 de Romanos, versículo 4, eu falei isso muito aqui, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então a velha aliança, o fim é Cristo, você já sabe disso bem. Mas eu quero ler com você aqui o versículo de número 17. Alguém poderia perguntar: pastor, então como é que essa convicção nasce dentro de mim? Como é que eu vou ter convicção? Eu entendi que quem é convicto consegue suportar muitas lutas externas. Sim, é verdade. O senhor falou aí que quem é convicto consegue enfrentar muita adversidade, consegue mesmo e suporta mesmo. O senhor falou que quem é convicto consegue enfrentar muitas coisas sem sair do caminho, sem sair da direção. Consegue mesmo, isso é verdade. Agora presta atenção no que eu vou ler. Romanos 10, 17. E assim a fé vem. Como é que vem a fé? Presta atenção. Quando Paulo está falando a respeito de fé, Paulo não está falando a respeito de crer que a muralha de Jericó caiu. Isso era a fé do passado. Paulo não tem textos aqui lá da velha aliança que já acabou na cruz e está levando as pessoas a crerem naquilo. Não, isso é uma fé que já acabou, é fé do passado. A fé do futuro é essa fé que foi trazida a nós pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então quando Paulo fala que a fé vem, ele não tem em mente nada da velharia do Velho Testamento. Você tem que ter clareza sobre isso. Então vamos ler de novo. Como é que a fé vem? Então ele diz: e assim a fé vem pela pregação. Olha, pela pregação. Pregação de quê? Presta atenção. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Presta atenção. Isso tem muita diferença.
E assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Não está dizendo palavra de Deus. Então você precisa entender que nível de fé que Paulo está falando. Ele está falando uma fé que vem pela palavra de Cristo. E o que é a palavra de Cristo? É o Velho Testamento? Não. Palavra de Cristo é Malaquias 3? Não. Palavra de Cristo é pregar como Davi derrubou o gigante Golias e falar: olha, você tem um gigante Golias na tua frente, vem fazer uma corrente de libertação e ficar atacando pedra ungida no altar falso para derrubar um gigante de isopor que puseram lá. Eu já vi isso. Não tem nada a ver. A palavra de Cristo é a nova aliança. Eu vou ler um texto ali em Hebreus capítulo 1, para que você entenda isso. Então, Hebreus capítulo 1, e nós vamos ler ali versículos 1 e 2, presta atenção. Havendo Deus em outro tempo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha, eu vou ler de novo. Acredito que o véu vai cair de dentro do seu espírito, da sua mente. Olha como começa Hebreus 1:1. Havendo Deus em outro tempo, lá ele está olhando para o passado, o escritor de Hebreus. Havendo Deus em outro tempo falado muitas vezes. Deus falou muitas vezes no Velho Testamento, falou. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então a voz dos profetas do Velho Testamento foram dirigidas a quem? Aos pais. Quem eram os pais que o escritor de Hebreus refere? Ao povo da Velha Aliança. Como é que Deus falou para o povo da Velha Aliança? Falou através dos profetas que ele levantou no Velho Testamento. Como que Deus falou com esse povo, aos pais, o pessoal do Velho Testamento? De muitas maneiras e de muitas outras formas. A voz de Deus para o povo da Velha Aliança foi falada através dos profetas que ele levantou na Velha Aliança. Mas e para nós? Qual é a forma de Deus falar para nós hoje, da nova aliança depois da cruz? Olha aqui, nesses últimos dias, versículo 2, como é que Deus falou-nos nos últimos dias que nós estamos vivendo agora? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, qual é a voz de Deus para os últimos dias que nós estamos vivendo? É a voz do Filho. Deus falou para o povo do Velho Testamento, através dos profetas, de muitas maneiras, de muitas formas falou. Mas como é que ele fala hoje para mim e para você que estamos na nova aliança? Nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Como é que ele nos falou? Ele nos falou pelo Filho. A voz para nós que somos igreja, nós estamos na nova aliança, é a voz do Filho. Por isso que Romanos 10:17 diz que a fé vem pela pregação ou pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, palavra de Cristo para nós é o Evangelho da graça de Deus. Você quer ouvir Jesus falar? Ouça o Evangelho da graça de Deus. Você quer ouvir a voz de Jesus Cristo? Ouça o Evangelho da graça de Deus. Esse Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Esta é a voz de Cristo. Então Paulo está falando de uma fé do Novo Testamento, uma fé que vem pela pregação do Evangelho, que vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Então a voz do Filho, que vem nos falar nos últimos dias, é o Evangelho da graça de Deus. Essa é a voz do Filho, esta é a forma que Deus está falando nos últimos dias. Esses dois versículos dividem a forma que Deus falou no passado
e a forma que Deus fala para nós hoje. Deus falou para o pessoal do passado através dos profetas da velha aliança. Falou de muitas maneiras, mas para nós Ele fala hoje através do Filho. O Filho a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual Ele fez o universo. Então, o que é a palavra de Cristo? Porque nós vemos lá, a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, e ouvir a pregação vem pela palavra de Cristo. Então o que é a palavra de Cristo? A palavra de Cristo é este evangelho da graça de Deus, esse evangelho que Paulo fala em Gálatas capítulo 1, que evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem algum, não recebeu de homem algum, mas foi mediante revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Cristo é o evangelho da graça de Deus. Voltando a Romanos capítulo 10, versículo 17, vamos falar isso de novo, ler com calma. Assim a fé vem. Como é que a fé vem? Como é que a fé vem? Como é que vai vir essa convicção? Como é que a fé vem? Ela vem pela pregação da palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? Não é velha aliança, é o evangelho da graça de Deus. Então, repare bem que fé e ouvir o evangelho, a fé vem dessa forma. A fé vem pelo conhecimento do evangelho. A fé, ela manifesta pelo conhecimento do evangelho. Conforme eu vou conhecendo o evangelho da graça de Deus, esse conhecimento brota uma verdadeira fé dentro de mim, que por sua vez traz uma profunda convicção de que aquilo que eu ouvi é verdade. Então, como é que a fé vem? Eu começo a ouvir a pregação do evangelho da graça de Deus. Eu vivi 20 anos numa igreja de lei, 20 anos fazendo campanha, 20 anos escravizados pelos envelopes, 20 anos acreditando em sal grosso que liberta, mas nunca tinha ouvido nada do evangelho da graça de Deus. Eu vivi 20 anos, sai, que nunca saía, mas nada do evangelho da graça de Deus. Eu vivi 20 anos num lugar fazendo campanha, voto, sacrifício, só pregação e coisas do Velho Testamento. Nunca me ensinaram nada das cartas de Paulo. Mas quando eu comecei a ouvir a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, é essa que traz a verdadeira fé. A fé vem pelo conhecimento. O conhecimento do Evangelho vem, cai dentro de mim e desperta a verdadeira fé. Por isso que no princípio eu disse para você, eu não posso ter uma grande fé com conhecimento pequenininho do Evangelho. Isso é falso. A minha fé será medida por aquilo que eu conheço do Evangelho da graça de Deus. Fé e conhecimento andam juntinhos. E assim a fé vem como pela pregação, pelo ouvir. E pelo ouvir o quê? A palavra de Cristo. Agora vamos para um outro texto, Romanos, capítulo seguinte, capítulo 12. Vamos lá, preste muita atenção nisso que eu vou te dizer agora. Romanos 12, versículo 13, eu vou ler assim. Porque pela graça que me foi dada, então Paulo recebeu essa graça do Senhor Jesus Cristo. Ele é o apóstolo da graça de Deus. Porque pela graça que me foi dada, agora ele vai dar uma instrução para a igreja. Digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. O que Paulo está dizendo? Está dando uma lição de humildade. Não pense que você é o dono do saber, que você é melhor que todos, que você é o mais inteligente, que você é o bom, que só você tem revelações, que só a tua pregação é que está 100% certa.
Só você que enxerga. Daqui a pouco vem essa coisa enganosa dentro do seu coração. Você se acha o apóstolo, se autodenomina apóstolo, e acha que todo mundo depende de você para alguma coisa. Você vai ser o cabeça das pessoas. Isso é o engano que está no coração de muita gente nos dias de hoje. Então ele vai dizer assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Agora vem a grande revelação: segundo a medida de fé que Deus repartiu para cada um. Pastor, como é isso? O senhor está dizendo que Deus repartiu uma medida de fé para cada um? É isso mesmo. Toda pessoa que nasceu do alto, toda pessoa que é salva, presta atenção, toda pessoa que é um verdadeiro filho de Deus, é um predestinado e chamado segundo essa eleição de Deus. Deus pôs dentro dessa pessoa uma medida de fé. O que nós falamos lá em Efésios 2:8? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, aquela fé de Efésios 2:8, que um dia a pessoa recebeu e ela creu em Jesus Cristo, ela não produziu essa fé é um dom de Deus, dada por Deus no espírito da pessoa. Aí é que vem a medida da fé. A pessoa creu em Jesus Cristo e foi salva. Então existe dentro de cada um de nós uma medida de fé. Agora, como é que isso vai ser despertado? Como que Deus vai despertar essa medida de fé? E de novo eu afirmo, todo crente verdadeiro que é salvo, ele tem uma medida de fé dentro dele. Isso precisa vir para fora. Como é que isso vai vir para fora? Como é que isso vai ser despertado? Isso é despertado pela palavra do Evangelho da Graça de Deus. A pessoa ouviu sobre o Evangelho da Graça, ela pode ter vivido, de novo vou repetir, 20 anos numa igreja de julgo e de lei, e não tinha a fé produzida pelo conhecimento do Evangelho. Tinha a fé mentirosa de objetos orados, tinha a fé das campanhas, a fé falsa que manipula o povo, que essa gente prega. Ele tinha essa fé, mas não a fé do Evangelho. A medida de fé estava oculta, ele nem sabia que isso existia. Mas conforme ele começou a acreditar no Evangelho, ouvindo a palavra da verdade, a palavra da verdade do Evangelho da graça de Deus, lá dentro dele houve um despertar. Ele acordou do sono. A palavra do Evangelho despertou essa medida de fé. Nessa medida de fé tem tudo que você precisa para viver essa vida. Tem tudo que você precisa para viver pela fé. Tem tudo que Deus já te deu gratuitamente. Isso está no teu espírito. Mas como isso vai ser despertado? Isso vai ser despertado, a fé vem pela palavra de Cristo. Na medida que você vai ouvindo o Evangelho, aprendendo cada carta de Paulo, aprendendo sobre a graça de Deus, aprendendo sobre a obra perfeita feita por Jesus na cruz do Calvário, esse conhecimento vai despertando essa medida de fé que você já tem dentro de você. E algo extraordinário começa a brotar de dentro para fora. Deixa eu usar aqui uma ilustração que durante muitos anos eu pratiquei na minha vida. Eu comecei a trabalhar 13, 14 anos, trabalhei uma vida inteira. E naquele tempo não tinha não tinha esses celulares despertadores, essa tecnologia toda. Eu acordava às 6 horas da manhã e tinha que acordar. Então tinha aquele despertador de corda, você lembra isso? Você dava aquela corda toda, aquele reloginho embaixo que marcava o horário que iria despertar, e o relógio e aquilo tec, 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 tec. E eu punha lá num canto, no pé da cama,
Não deixava perto de mim para não correr o risco de travar o despertador e continuar dormindo. Eu punha ele lá no pé para que eu tinha que levantar-me e ir até lá para acordar e não falhar. E quantas vezes eu lembro que eu estava num sono profundo. Parece que o sono mais gostoso é o sono das 6 horas da manhã, né? Daqui a pouco eu não tinha nem consciência de que eu estava vivo. Estava num sono tão profundo ali, num descanso tão profundo, numa paz tão profunda. Mas de repente aquele despertador começava aquilo e era alto. E aí eu levantava rápido, saía da cama cambaleando, chegava lá e desligava o despertador. Mas já tinha percorrido aquele pequeno espaço e já estava acordado. Eu estava dormindo num sono profundo. Eu nem tinha consciência de que eu estava vivo naquele sono desligado, aquele sono reparador. Mas quando o despertador tocava, aquilo acordava. Eu estou acordando, é o despertador, saía do sono para a realidade. É assim que a palavra de Deus faz. É assim que o Evangelho faz, conforme eu vou ouvindo o Evangelho. Ouça e entenda isso. Fé sem conhecimento da palavra não desperta a verdadeira fé. É assim que o Evangelho faz. Conforme você vai ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho da graça de Deus, você estava naquele sono, teu espírito estava naquele sono profundo, no falso Evangelho, você vivia insatisfeito, não tinha nem certeza se era salvo. Estava lá numa igreja que cantava muito, batia palma, falava muita coisa, cantava muito louvor, mas a medida da fé não havia despertado ainda, porque só o Evangelho faz isso. Mas de repente, conforme você foi ouvindo a palavra da verdade, o Evangelho da graça de Deus, essa palavra lhe trouxe o conhecimento e houve um despertar da fé, o verdadeiro despertar da fé. Essa palavra ativou essa medida de fé que Deus pôs dentro de você. Aquilo foi ativado e você acordou de um sono. A palavra veio e despertou a medida da fé, assim que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Você foi ouvindo aquilo, ouvindo a palavra da verdade, e dentro de você o despertador tocou, a medida de fé que já estava dentro de você dormindo, só precisava da verdadeira informações, aquilo da informação verdadeira, aquilo acordou e você entrou num mundo de fé totalmente espetacular. Por que eu falo espetacular? Porque a fé é produzida pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E o despertador tocou dentro de você, você não tinha nem consciência de que era salvo, não tinha convicção de nada, de repente tudo aquilo brotou dentro de você, trazido pelo Evangelho, o despertador tocou e você acordou, a medida de fé brotou, acordou dentro de você. Você entende? Por isso que a fé vem pelo ouvir o Evangelho. Ouvir o Evangelho, quanto mais você vai aprendendo a respeito do Evangelho, quanto mais você vai ouvindo, é por isso que estamos aqui. Eu não estou aqui para te arrastar para mim, eu não estou aqui para obter alguma coisa de você, para que você mande uma oferta para mim. Não tenho nenhum interesse em nada disso. Eu não estou aqui com aquela ganância, tomara que o meu canal cresça. Você pode ver que eu nem ponho nada lá para você se inscrever, não aparece nada e nem vai aparecer. Só vai se inscrever aqueles que Deus quer que se inscrevam. Eu não estou aqui com esse objetivo de ser alguma coisa, não estou aqui querendo ser alguma coisa, eu sou só uma voz e já estou satisfeito com isso. Mas o objetivo principal de cada live que nós gravamos é despertar isso em você, é acordar isso em você, é fazer com que a palavra da verdade acorde, desperte essa medida de fé, e aonde quer que você esteja, você acorde,
você acorde, seja despertado, saia do evangelho mentiroso, saia do evangelho corrupto, saia do evangelho político que está aí, abandone essa mentira toda e venha para o conhecimento do evangelho da graça de Deus. Eu sei que você vai ter vida, vai ter alegria, vai ter convicção, aí você vai ter a verdadeira convicção. Quando essa medida de fé é despertada pelo conhecimento do evangelho da graça de Deus, a verdadeira convicção nasce dentro de você. E conforme você vai crescendo no conhecimento e na graça, a convicção vai crescendo e você vai se tornando uma pessoa madura, firme. Você vai saindo do mundo emocional enganoso, você vai deixando o velho homem de lado, com as suas paixões, com a sua fé emocional mentirosa de lado, e uma convicção poderosa, uma convicção profunda, uma convicção trazida pelo conhecimento da verdade do evangelho brota em você. Você vai passar a ver as coisas do mundo invisível, ser convicto de que você é um liberto do império das trevas, convicto que você nunca vai perder a salvação, convicto que você é selado com o Espírito Santo, convicto que você é um herdeiro de Deus, convicto que toda obra do diabo foi aniquilada. Essa convicção vai brotar dentro de você. Convicção das coisas que não se veem. É isso que eu quero, um povo convicto. Você, minha irmã, convicta. Você, meu irmão precioso, convicto. Um monte de pessoas que é a igreja verdadeira, convictos do evangelho da graça de Deus. E isso vai amadurecer em você. E a consequência é que você vai poder suportar as adversidades da vida, suportar os temores que querem vir contra você, suportar a mentira da alma, as sensações e sentimentos mentirosos do corpo, suportar a mentira de informações que vem deste mundo, esse mundo mal que está aí. Você vai saber o que é reinar em vida. Reinar em vida não é ser livre de tudo isso, é passar por tudo isso convicto e não esmorecer na fé. Isso é reinar em vida. Conforme eu vou ouvindo a palavra da graça de Deus, o evangelho, a palavra de Cristo, a voz do Filho para os nossos dias, isso vai caindo no meu espírito, vai despertando a medida de fé, vai me trazendo conhecimento, uma profunda convicção começa a brotar dentro de mim, e isso vai amadurecendo, vai me levando a ter uma capacidade, um poder de suportar todas as coisas e não esmorecer. Você entende isso? Vamos para mais um versículo antes de terminarmos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler ali uma coisa interessante. Só o versículo 18, onde ele diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem estão sujeitas ao tempo, são temporais, e as que não se veem são coisas eternas. Então, o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios? Quando essa convicção cresce dentro de mim, essa medida de fé despertada dentro de mim, e isso veio pelo conhecimento do evangelho, o que vai acontecer? Não atentando nós mais nas coisas que se veem, nós não vamos mais ser aquele monte de gente escravizada pelo mundo visível, escravizada pelas más informações visíveis, escravizadas pelas notícias mentirosas do mundo que estão aí o tempo todo. Nós não vamos estar mais debaixo do mesmo medo que todo mundo está, porque não conhece o evangelho da graça de Deus.
Nós vamos estar num nível profundo. Qual é o nível profundo? Não atentando nós nas coisas que se veem. O que vai governar na nossa vida não é o mundo visível, não é as coisas que eu vejo, é a convicção que está dentro de mim. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas para onde eu vou atentar, pastor? Aí Paulo diz: a nossa atenção estará para as coisas que não se veem. Então, quando tudo isso se despertou dentro de mim, eu vou ter uma visão do mundo invisível. Eu vou ter uma visão, uma convicção das coisas que não se veem, que se tornam a minha própria vida. Eu vou ter uma convicção profunda do mundo, onde eu só tenho informações da Bíblia, não vejo nada, não sinto nada, mas está convicto no meu coração, e eu tenho uma visão de um mundo invisível. Não atentando nós nas coisas que se veem, a nossa atenção vai estar para uma outra dimensão. Qual é a dimensão? Mas para as coisas que não se veem. Agora Paulo divide, porque as coisas que eu vejo são temporais, são coisas do tempo, elas vão perecer. As coisas que eu vejo são coisas desta vida, deste mundo, são temporais, e tudo que é temporal vai se passar e vai se acabar. Mas se a minha atenção estiver para as informações do Evangelho do mundo invisível, que não são coisas externas, olha o que Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que vêm, que nós vemos, são temporais, mas as coisas que eu não vejo, mas eu creio, tenho convicção, essas coisas que eu não vejo são eternas. Então as coisas temporais estão sujeitas a esta vida, ao tempo, mas as coisas que eu não vejo, aí é que está, só tem informações que elas dizem e aparecem no Evangelho, são coisas eternas. Você entende isso? Então é quando eu saio do mundo emocional, saio do mundo sensação. Eu não preciso mais de louvor para adorar a Deus, não preciso mais de nada. Dentro de mim tem uma convicção profunda, eu enxerguei as coisas invisíveis. Eu não ando mais por vista, eu ando agora pela fé, que o conhecimento do Evangelho veio a mim, despertou essa medida de fé, criou uma profunda convicção, e isso me dará força para suportar e vencer tudo que eu tenho que suportar e vencer nessa vida. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem estão sujeitas ao tempo, são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. E para nós terminarmos, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, mas vamos só no versículo 17, que diz assim: como é que o justo vai viver? O justo viverá pela sua própria fé. Mas antes Paulo fala de fé em fé. Por que ele fala de fé em fé, dando um entendimento como se eu estivesse subindo degraus? Por que ele fala assim de fé em fé? Porque na medida que eu vou conhecendo o Evangelho da graça de Deus e conheço uma verdade, eu subi um degrau, daqui a pouco eu conheço uma outra parte, subi outro degrau. Então quando eu já estiver mais alto, a fé, quando eu iniciei os degraus, já não é a mesma. Eu já cresci no conhecimento de fé em fé, de fé em fé, e isso é uma coisa que vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí ele chega no que nós falamos e perguntamos: como está escrito, como é que o justo vai viver? O justo não vai viver pelas suas emoções, o justo não vai viver por suas sensações, por calor, por arrepio, por pegar coisa orada. O justo não vai viver pela fé de pastor, bispo, apóstolo, de ninguém. O justo aprendeu que fé não é emoção, é convicção do entendimento que ele tem do Evangelho. Então como que o justo vai viver? Ele vai viver por aquilo que ele acredita. Por isso que desde o começo
Eu estou dizendo que a tua vida é aquilo que você acredita. A sua vida é aquilo que você acredita. Isso é muito sério. Então, como é que o justo vai viver? Ele vai viver pela sua própria fé. Você vai aprender a andar por suas próprias pernas, com convicção profunda, vai viver pela sua própria fé. Foi uma grande alegria poder estar com você, chegar aí até você através desta live. Eu vos amo muito, declaro que a tua vida vale mais que o mundo inteiro. E vamos ficando por aqui, em nome de Jesus.